Olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje irei abordar sobre as chamadas terapias alternativas. O mundo contemporâneo é recheado, por assim dizer, de metodologias que emergem a esmo. Do nada surge algum tipo de metodologia e essas metodologias começam a propor coisas mirabolantes, resoluções fáceis. Esse tipo de comportamento é muito característico da própria sociedade capitalista, que é uma sociedade que capitaliza tudo. Tudo torna-se motivo de render dinheiro e de fazer sucesso. Porém, é preciso ter uma cautela sobre as terapias alternativas ou técnicas alternativas. Primeiramente, que essas técnicas não se enquadram no rigor científico, não são metodologias ou teorias científicas. Muitas delas pertencem ao plano da espiritualidade, ao plano da religião, que dentro desse recorte faz bastante sentido. O problema é quando essas técnicas começam a tentar invadir o espaço da ciência sem ter o rigor científico. Ou seja, as pessoas começam a querer enquadrar práticas que dependem em si da fé das pessoas, ou seja, essas práticas elas têm resultado dentro da fé e não como evidências que podem ser replicadas em laboratório, que pode ser enquadrada no método da observação científica. E aí essas técnicas começam a buscar roupagens científicas, nomenclaturas robustas, para dar autoridade. Porém, o problema não está nas técnicas. As técnicas espirituais, elas sempre existiram e têm eficácia dentro do plano espiritual. O reiki, o jorei, uma canalização de posição de mão, um passe, uma cartomancia, até os mapas astrais, tudo isso tem sentido dentro da proposta religiosa e espiritual. Ou seja, há um sentido simbólico por trás disso que pertence ao plano da crença, da fé, e não há nenhum problema. Isso não indica que não haja eficácia de resultados dentro de um plano da fé. Isso é próprio da religião, é próprio da espiritualidade. Quando se tenta buscar roupagens e desenvolver uma imagem dessas técnicas como se fossem científicas, nós caímos na pseudociência. Porque essas técnicas não conseguem se enquadrar nos pressupostos do método científico, que é a falseabilidade, ou seja, a possibilidade dessas técnicas ser colocada ao crivo da falseabilidade, ou seja, essas técnicas sempre se propõem como resultados absolutos e verdades e acontecimentos, nunca como algo que não possa dar certo, né? A questão da observação, do controle observacional de vários elementos que são colocados para um estudo em laboratório, um estudo controlado, não tem. Né? Então isso adentra ao campo da pseudociência. E aí é um problema, porque quando você tenta ultrapassar os limites estruturais, as fronteiras que separa religião de ciência, você acaba criando uma confusão. Né? Então assim, é preciso ter clareza, é preciso ter honestidade em assumir que essas técnicas são religiosas. Pode não ser religião institucionalizada, dogmatizada, mas sim práticas espirituais, mas mesmo assim são técnicas espirituais. E só tem resultado dentro do campo da espiritualidade. E não pode ser reproduzido no campo da pesquisa científica. E aqui que é o problema. Pseudociência é quando essas técnicas tentam usar de linguagem e roupagens científicas para dar credibilidade, sendo que ela sendo honesta dentro do seu próprio plano de atuação, que é a religião, seria suficiente. Não precisaria criar essas ideias de que é ciência, de que os resultados são fenomenais, que os resultados sempre são benignos, benéficos e que sempre há resultados. Não há. Ou seja, sempre são narrativas anedóticas, são recortes subjetivistas de percepção e que tenta generalizar e universalizar, sendo que essas técnicas elas têm as suas limitações dentro do seu próprio plano de atuação. Então é preciso
entender práticas espirituais alternativas sempre estão no campo da subjetividade, no campo da espiritualidade, no campo de práticas onde a crença é fundamental. E não pode adentrar no campo científico, no campo de práticas devidamente reconhecidas pelo método científico. Nesse sentido, é aqui a crítica. Não a existência e a eficácia dessas práticas, desde que elas permaneçam dentro daquilo que elas estão estruturalmente desenvolvidas, que é o campo da crença, da religião, o campo alternativo, o campo de outra possibilidade, mas jamais será científico. Quando se usa termos, por exemplo, como quântico, né? E aqui é preciso compreender que quântico é um conceito da mecânica quântica. Mas muitas vezes esse conceito é utilizado para energias que ultrapassam o campo mensurável. Mas cria confusão, né? Você usa um termo que é consolidado dentro da mecânica quântica para dar um respaldo de credibilidade a algo que seria outras palavras, um outro conceito seria mais apropriado, e jamais se apropriar de conceitos científicos.